Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora. E falando em mundo, os olhos do planeta estão voltados lá para Londres, no Reino Unido, onde aconteceu agora há pouco, né, a oficialização da coroação do rei Charles III. Depois de 70 anos, você está vendo as imagens, depois de 70 anos, então o Reino Unido, ou seja, a Inglaterra, comemora a posse de um rei. Na verdade, a Rainha Elizabeth ela tomou posse em 1953, quer dizer, 70 anos depois, e o rei Charles toma posse com 74 anos. Então, é um evento muito importante que reúne chefes de estados, líderes mundiais, o povo, enfim, os olhos de todos os cidadãos do mundo estão voltados, como foi falado, aí, né, para Londres, onde está acontecendo uma série de atividades que vai até na segunda-feira. Tem shows, tem eventos, tem jantares, haja eventos, mas isso, logicamente, comemorando, e o povo britânico adora. Festa, comemoração, e a família britânica ela tem um valor, sabe, inestimável para o povo britânico, ou seja, realmente o cartão de visitas do país. E a gente tem alguém, um brasileiro, que está lá acompanhando. Ele está no Reino Unido, nesse momento, é o Paulo Marchese. Paulo Marchese, que ponto aí do Reino Unido você está, meu querido? Tudo bem? Eu estou aqui num local que chama Sexty Fish, fica aqui no bairro Mayfair. E aí, então eu estou aqui, eu vim almoçar, isso. Vai, almoçar tá... Bem, já cumprimentou o príncipe Charles, deu um abraço, já, como é que aconteceu? Teve uma audiência já com ele aí. É isso aqui, quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Olha só, que local que é esse? Olha, é o Sexy Fish, é peixe, né? Aqui é peixe sexy. Okay. Chama aqui Mayfair. Tem aqui o nosso amigo aqui. Sexy Fish, ok? Ok. Então é o seguinte, Paulo, fica aí, que daqui a pouco a gente volta a falar com você. Eu vou apresentar, você até conversou com algumas pessoas aí no momento da posse, a gente vai mostrar para você. E aqui no estúdio a gente está falando de reis, rainhas, nós vamos entrevistar, ela é advogada de imigração, viaja o mundo, é uma cidadã do mundo. Uma hora está em Portugal, depois está na Itália, e vai para Dubai, agora nos Estados Unidos, enfim, todo esse trabalho junto a imigrantes e agora numa nova função, que é na área turística. E por falar em rei e rainha, você comemora também que a sua agência é Queen, é rainha, não é isso? Doutora Lília Janaína Silva. Prazer em tê-la aqui no programa. Walter, é uma honra para mim, porque eu não comentei com você, mas esse mês de maio, a Queen LJS está fazendo 1 ano. Doutora Lília, então, 1 ano, quer dizer, então, daqui a pouco a gente vai falar das viagens, e eu sei que tem uma viagem programada aí, muito especial, não é isso? Eu até peço desculpas, boa tarde primeiro. Sim, Walter, temos uma viagem para quarta-feira, maravilhosa, New York nos esperando, depois vamos para Bahamas, olha, só dá Queen LJS, aliás, Poços de Caldas para o mundo, porque a Queen é de Poços de Caldas. Ótimo. Outro detalhe, gente, hoje tem uma entrevista exclusiva aqui para o Mundo Afora, que é o prefeito da cidade Ponte da Barca, né? Que ele esteve aqui em Poços de Caldas, então ele concedeu uma entrevista para o Mundo Afora e a gente falou sobre os brasileiros em Portugal. Qual a visão dele como autoridade em relação aos brasileiros? Ele se posicionou, né? Então a gente vai conversar com ele, é uma entrevista muito especial e você fique aí. Mundo Afora está no ar, você é o meu convidado, vamos nessa?
De volta aqui com o Mundo Afora, mais uma vez bem-vindo ao programa. E agora a gente vai voltar lá para Londres, no Reino Unido, onde está o Paulo Marchese. Paulo, eu sei que tem gente do mundo inteiro por aí, jornalistas, líderes internacionais, chefes de Estado. Como é que está esse clima? Eu estava acompanhando, passava um pouquinho de chuva, melhorou o tempo por aí. Como é que está essa coroação, meu amigo? Está sendo uma coroação com chuva, mas está sendo um clima de muita festa. É importante porque 70 anos depois, é um dia histórico, né? É um dia que marca... Agora, Paulo, você gravou uns vídeos para a gente? Segura aí que a gente vai mostrar, você conversou com algumas pessoas. Vamos ver o que o Paulo gravou, porque a coroação, ela aconteceu antes. Então, o Paulo já foi ali, gravou e trouxe com exclusividade aqui para o Mundo Afora. Vamos ver o que ele fala. Vamos ver a conversa. Mais uma vez, olá a todos do programa Mundo Afora. Então, pessoal, hoje é dia de festa aqui na Inglaterra, apesar de estar uma chuva, mas o pessoal foi muito bonita a coroação. Aqui eu estou do lado de uma loja aqui da Rolls-Royce, como vocês podem ver, certo? E o pessoal está contente, está um clima muito assim de festa aqui na Inglaterra hoje. O pessoal está adorando, está assim... O pessoal contente, fizemos até algumas perguntas aí, quem é a favor e contra a monarquia. Naturalmente tem alguém contra e alguém a favor. O pessoal falou que porque esse é um amigo meu, o Silvio Barbosa, do Rio de Janeiro, que está aqui com a gente, tá? Veio aqui para ver especialmente o evento da coroação do príncipe Charles, que agora é rei. Social media is very important. It's very nice question. The social media is very important to influence about this. Yes. Pergunta a elas, existe uma inflação muito grande aqui e pergunta se elas concordam com esse gasto todo que está havendo, seja com... Because the inflation here and the recession is too much higher here in England. Do you agree with the spend today? Too much spending money today about the coronation. Para apresentar para todos os amigos do Mundo Afora e o amigo Valtel Varenga. Então aqui vai ter um grande telão aqui no Hyde Park. E hoje está prometendo uma grande chuva aqui. Então vai ser uma coroação com chuva. Ali tem um grupo ali de ingleses, com suas roupas folclóricas. Como vocês podem ver. Ô Paulo, tudo bem? A gente sabe que o príncipe Charles está assumindo no momento em que o país realmente enfrenta uma inflação muito grande, as pessoas estão descontentes no país, a luz e a energia muito cara, tem pessoas que estão no escuro aí, a gente está sabendo, inclusive tem brasileiro nessa situação. Quer dizer, para o britânico é uma comemoração, uma festa, mas existe o reverso de toda essa situação que a gente fala dessas pessoas, da dificuldade que o país enfrenta, porque o Reino Unido, desde que ele saiu da União Europeia, no Brexit, ele deu um tiro no pé, porque hoje o país tem falta de motoristas, tem problemas com energia elétrica, a economia está desacelerada, o primeiro-ministro assumiu, ficou uma semana ex-primeira-ministra. Quer dizer, uma série de dificuldades. Agora, você fez uma pergunta para a jovem, eu não ouvi a resposta. Você perguntou para ela sobre a inflação e tal. O que foi que ela respondeu? Porque eu acho que, devido ao tempo, cortou. O que ela falou para você? Ali a pergunta que eu fiz para ela foi sobre a monarquia, se ela é a favor ou contra a atual monarquia. Todas elas ali são a favor. E tem outras pessoas que são contra, que é normal. Porque, como foi falado, tem o pró e o contra. Teve o gasto da monarquia para esse evento, certo? Mas também teve entrada de dinheiro na parte do turismo, porque atraiu muito turista do mundo todo para acompanhar aqui a coroação do rei. Olha, para quem está acompanhando, essa coroa que foi colocada na cabeça do príncipe Charles III, ela tem uma série de diamantes, né? E essa coroa com os diamantes, ela é avaliada em 519 milhões, né, de dólares. Então, quer dizer,
é uma coisa assim, muito... Inclusive, um dos diamantes que compõe essa coroa, ele é da África. E houve até um desacerto, um contrassenso na época, isso há quase 60 anos atrás ou mais, na época do rei, que foi lá da Rainha Elizabeth, o pai. Então, porque a África acusou o Reino Unido, no caso a Inglaterra, de roubar o tal diamante, que é um dos maiores, um dos mais caros do mundo. Então, isso foi para o Reino Unido e parte desse diamante está nessa coroa do Príncipe Charles, que você está vendo aí, ele caminhando, né? Quer dizer, é todo, logicamente, toda uma celebração, muita riqueza, muita pompa, mas existe o reverso dessa situação, claro. O mundo é exatamente isso. A informação ela tem vários ângulos. Você mostra exatamente o glamour, mas no contraponto existem as pessoas em dificuldades, e na Inglaterra não seria diferente. Mas, Paulo, você fez seu trabalho, meu amigo. Né? Quer dizer, isso é uma questão para o rei resolver, para as autoridades britânicas. Você está aí, cidadão brasileiro. Paulo, quanto tempo você está aí no Reino Unido? Aqui na Inglaterra eu estou há 5 anos. 5 anos. O seu trabalho aí, Paulo, você trabalha com o quê? Aqui a gente tem um partner com a Amazon. Amazon Flex. Certo. Paulo Marquesi, quero te agradecer muito você ter feito, está aí chovendo, mas você parou, falou com o mundo afora, mostrou. Para a gente foi muito importante, porque você está aí, ó, no acontecimento, ao vivo. E continue, porque eu sei que vai ter shows hoje por aí, tem muita coisa acontecendo aí no Reino Unido, até na segunda-feira, ou seja, 3 dias de celebrações. Muito bem. Paulo, obrigado pela tua participação, viu? Olha, obrigado, agradeço por tudo aí, pela audiência. Só uma palavra. Para poder esclarecer, já que tem um novo rei aqui na Inglaterra, ele é um dos fundadores da WWF. A WWF é que cuida contra o cambiamento climático, a mudança climática, proteção dos animais, tá? Então entra aí no site, WWF, certo? Que aí vocês vão ter mais conhecimento. E a fortuna do rei Charles III é avaliada em 3 bilhões de dólares. Enfim, a família britânica que poderiam dividir um pouco o pão, né, Paulo? Socorrer quem precisa. Um abraço para você. Ótima comemoração. Para vocês aí também. Ok? Obrigado. Tchau. Pois é, esse é o Mundo Afora, doutora Lília. A gente ouve cada coisa, cada celebração. O mundo é exatamente isso, né? São os contrapontos e a gente tem que saber lidar com isso, não é verdade? Claro, né, Walter? Tudo na vida tem o sim e o não. Então tem o mal, o bom, o negativo, o positivo. E em qualquer país do mundo vamos ter coisas altas e coisas baixas, financeiramente, da forma econômica, social. Mas a Inglaterra, o erro maior foi o Brexit. O Brexit, por ter saído, eles não tiveram, eu acho que um estudo, e quando foi no último momento que eles arrependeram, mas não dava tempo mais. Porque quando foi feito o referendo, depois 3 anos entrou em vigor, quer dizer, muitas pessoas não tinham idade suficiente para votar, então dividiu, né? Porque uma população jovem hoje é contra a família real britânica, mas não tem conta, assim, afronta, porque a família real britânica, quer queira ou não, ela é o cartão postal do Reino Unido, gera um lucro violento, né? E, logicamente, também tem que se acertar. Mas agora a gente vamos sair do Reino Unido, viramos essa questão, nós vamos para os Estados Unidos, o assunto é diferente, porque na Flórida, essa semana, foi votado um projeto anti-lei pelo Senado da Flórida, que criminaliza o imigrante sem documentos na Flórida. E o negócio está feio.
porque as pessoas são paradas nas ruas. Você está vendo aí a beleza que é a Flórida. Existe o glamour, mas existe também o desafio, viu, doutora Lília? Você está indo para os Estados Unidos. E quem vai falar sobre isso é uma jornalista muito especial. Ela está lá na Flórida nesse momento. Ela comanda uma revista muito bem lida lá. É a revista Linha Aberta, que está numa edição nova. É a jornalista Laine Furtado, que está aqui com a gente. Laine, bem-vindo ao Mundo Afora. Como é que está a Flórida nesse momento, Laine? Está linda e ensolarada, com a temperatura maravilhosa. É muito bom estar aqui com você, Walter, com todo mundo que está ligado aí no programa Mundo Afora e com as notícias da Flórida, que na verdade não são tão boas assim para os imigrantes, né? Então, Laine, a Laine que antes de a gente falar, que está lançando a nova edição da Linha Aberta, eu queria que você falasse. Aliás, a capa está linda, o seu editorial, eu estava vendo, como sempre, né, Laine? E eu queria que você falasse um pouco dessa edição. Sim, está muito legal. Eu tenho até com a capa aqui para mostrar para vocês, online. Nós acabamos de fazer uma reestruturação completa no site. A capa desse mês é a Isabela Camargo, que é uma jornalista que passou por um burnout. E ela esteve aqui na Flórida falando sobre o assunto para o Grupo Lead Miami, que é bastante conhecido, e tem uma entrevista exclusiva com ela, contando a sua história quando ela simplesmente apagou, né, quando ela era apresentadora da Globo, assim, por causa do burnout mesmo, e é uma coisa que todo mundo enfrenta, né? E o site está muito novo, acho que vocês podem ir lá conhecer um pouquinho, tem várias coisas, várias notícias locais, nacionais e internacionais. E entre as notícias locais, o que nós temos aí, como o Walter falou, foi a questão dessa lei que foi aprovada pela Florida House, que é a Câmara do Comércio da Flórida, né, a Câmara dos Senados da Flórida, que numa situação bastante complicada teve uma aprovação de 83 pontos a favor, 36 negativos dessa nova lei, que é a SB 1718, que faz com que a restrição aos imigrantes seja ainda maior. Olha, eu estou sabendo, viu, doutora Lília? Doutora Lília, que está aqui, advogada de imigração, também atua em Portugal, ajuda muitos brasileiros em Portugal, agora está chegando na Itália. Doutora Lília, a situação lá complicou porque o Ron DeSantis, ele é um governador que ele é republicano, ele é extremamente, sabe, ele é incisivo, determinado, ele está numa briga, aí está a foto dele, as imagens dele, está numa briga acirrada com a Disney, né? A Disney é o maior centro de entretenimento do mundo, né? E ele está brigando, e agora ele voltou contra os imigrantes e diz o seguinte, que no estado dele, se não tiver documento, não pode transitar, vai ter dificuldade com direito ao hospital, carteira de motorista. Agora, se a gente pontuar, viu, Laine e doutora Lília, em certo ponto ele tem razão, porque é muita gente que vai da fronteira e está indo para a Flórida. O que acontece? O índice de violência aí aumentou. Alguns brasileiros estão reclamando porque estão chegando essas pessoas e tirou aquela certa paz, aquela tranquilidade que a Flórida tem. Laine Furtado, você concorda com isso? Você que vive aí na Flórida, qual a tua visão em relação a isso? O governador Ron DeSantis, ele sempre teve uma postura muito restritiva em relação à imigração, principalmente à imigração ilegal. Não é esta a primeira vez que ele tem posições, request, né, requer do governo americano e do governo da Flórida uma posição mais drástica em relação ao assunto. Essa lei que vai entrar em vigor agora em julho, o que ela pede? 1º de julho a lei entra em vigor, ela vai ter uma posição mais acirrada em relação à carteira de motorista, que não vai ser considerada carteira válida, carteira de motorista de outros estados, porque aqui já é complicado você tirar a carteira de motorista, que é um dos documentos mais importantes do brasileiro e do americano que vive aqui, porque a carteira de motorista é um documento legal. Outra questão é com relação à questão da educação, está havendo restrições, uma delas é com relação a advogados que vinham para cá e que podiam exercer, apresentando a documentação, a sua profissão, e agora vai ter restrição.
Outra questão é com relação ao atendimento médico, que é uma coisa muito complicada. Eu acho que é mais complicada até mesmo do que a carteira de motorista, porque se você precisa de atendimento urgente, agora ele vai requerer que os hospitais, as emergências, informem para a imigração o status legal daquela pessoa. E se a pessoa não tem um status legal, eu acredito que vai ficar bastante complicado ela utilizar os serviços médicos do Estado. Então, são várias coisas que vão estar sendo implementadas agora com essa nova lei que foi aprovada pela Florida House e agora vai ser votada, né? E, logicamente, nós acreditamos que vai ser votada favoravelmente por Ron DeSantis e entra em vigor no dia 1º de julho, dificultando um pouco mais a situação do imigrante. Mas é importante a gente ressaltar que essa situação para o imigrante é uma coisa já comum, porque a pessoa precisa ter driver's license, que é a carteira de motorista para andar. Quando ela vai para uma emergência, ela precisa dar suas informações. Só que é uma coisa meio que, tipo, não pode, mas a pessoa faz e tá tudo ok debaixo dos panos. Mas com a nova lei, eu acredito que vai haver um rastreamento maior em relação a esse assunto e, logicamente, as patrulhas vão ter uma posição mais assertiva e na educação, na saúde, em todas essas áreas que são afetadas, também vai ter uma produção mais assertiva na questão de cobrar da pessoa que mora na Flórida estes documentos para saber se eles podem ou não morar no estado. E o ilegal, ele não tem documento, ele abre uma empresa, então ele não é contratado como pessoa física, ele é contratado como pessoa jurídica não tem status imigratório. Então, existem várias formas de você poder contornar a situação. Mas, em qualquer lugar dos Estados Unidos que você empregue uma pessoa que não tem documentação, você está suscetível a ser multado pelo governo, seja em qualquer lugar. Aqui na Flórida, com essa nova lei que começa agora, nós vamos ter uma implementação maior e uma multa em relação a isso, especificada no valor de $12.000. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar para vocês, que de outubro de 2022 até fevereiro de 2023, nós tivemos 57.816 imigrantes ilegais entrando na Flórida. Desse total, nós tivemos 19.442 venezuelanos, 12.840 cubanos, 6.344 haitianos, 4.201 ucranianos. Nós não vemos o brasileiro como uma grande numeração de documentados entrando no país, apesar de saber que aqui na Flórida nós temos mais de 450 mil brasileiros. Muitos estão aqui de forma regular, muitos entram como empresários, porque o poder aquisitivo do brasileiro que está vindo para cá hoje é bem maior, então ele vem num patamar um pouco diferente dos primeiros que vieram aqui para o país, para o estado. Mas isso mostra quantos imigrantes ilegais estão chegando no país. Olha só, de outubro a fevereiro nós tivemos quase 68 mil imigrantes indocumentados chegando ao país. O que, se você levar em consideração o que isso causa na economia, é problemático. E esta é uma das razões pela quais Ron DeSantis, como governador da Flórida, quer impedir que o estado vire um espaço físico para atrair uma grande quantidade de pessoas que estão ilegais no país. Porque quando ela está ilegal, ela não paga imposto, ela não funciona como alguém que vive de uma forma como os americanos vivem ou como as pessoas que são legais no país vivem. E uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, que uma das razões pelas quais essas medidas estão sendo implementadas é por causa do tráfico humano. Muitas pessoas utilizam a Flórida como caminho para fazer tráfico de pessoas e isso é uma grande questão dentro do governo para impedir que a Flórida seja um ponto de parada ou um ponto de recebimento do tráfico humano. E tem um detalhe que não se fala, né, uma coisa que é um sigilo, mas as pessoas que vão para a Flórida precisam ter muito cuidado com crianças, que o desaparecimento de crianças na Flórida é impressionante.
Você pode estar surpreso ouvindo isso. Ah, mas é a segurança? Mas acontece. Então, inclusive, as pessoas que vão para lá hoje já tem até uma certa alerta, ó, cuidado com a criança, porque o que desaparece de crianças ali é impressionante. Esse dado, viu, Ulaine, me foi passado pela doutora Ana, né? A doutora Ana que faz um trabalho muito bacana, que ela comanda uma fundação aí na Flórida, e ela passou essa informação e ela atua nessa área do tráfico internacional, crianças, mulheres e assim vai. Ulaine Furtado, eu queria agradecer sua participação. Obrigado pelas informações tão precisas que você trouxe, tá? E, mais uma vez, recomendando a revista Linha Aberta, você só entrar linhaaberta.com, você vai ver lá o editorial, as matérias e essa entrevista exclusiva aí que a Ulaine traz nessa edição. Obrigado, viu, Ulaine? Muito obrigada, uma boa tarde para vocês. Ok, grande abraço. Pois é, a gente segue por aqui e a situação, a gente está falando de Portugal, né, doutora Lília? Tem um vídeo que ela é portuguesa, ela reside aqui em Poços de Caldas e ela tem uma preocupação, né, com a questão das pessoas que estão saindo, aquela recomendação de quem está aqui para quem vai para lá, né? Então vamos ver o que ela falou para a gente. Depois eu queria ver as considerações da doutora Lília. Vamos ver? Meu nome é Herminda, sou portuguesa e vivo nesta maravilhosa cidade há quase 11 anos. Poços de Caldas, claro. Eu resolvi fazer este vídeo por causa de si. Sim, você que está do outro lado do ecrã e está pensando em sair do país, tentar uma nova vida, uma vida melhor para si e talvez para a sua família. Mas eu gostaria de o aconselhar, antes de você partir, veja, estude o país para onde você quer ir e informe-se. Hoje com a internet é muito mais fácil. Informe se realmente é fácil arranjar trabalho e se o que vai ganhar vai dar para cobrir todas as suas despesas. Pense nisso antes de partir, porque não é só o Brasil que está ruim, é o mundo todo. E nós lá fora é pior ainda porque tem uma guerra. Então, essa guerra veio piorar as coisas muito mais, está tudo muito caro e pensem em tudo, por favor. Se realmente você está a pensar em sair, desejo-lhe o melhor do mundo, que tudo lhe corra bem e um abraço fortíssimo a esse mundo fora. Pois é, Arminda, obrigado, um abraço, né, pelo carinho. Doutora Lilian, essa visão, né, esse alerta vermelho, né, e eu gostaria de avaliação da doutora. Ela, primeiramente, é legal, né, ver uma portuguesa em Poços de Caldas, nossa cidade realmente maravilhosa e está sendo descoberta de novo, que eu também trouxe outro português para cá, está montando um restaurante. Os portugueses são muito cuidadosos com as finanças, Walter, eles fazem sempre uma conta, o mais e o menos mesmo. E ela foi muito coerente e correta no posicionamento, porque você vai para um país, você tem que ver se você gosta da temperatura, se gosta mais de calor, mais de frio. Esse país vai ter lugar para você morar? Aonde você vai morar? O dinheiro, você vai ter salário? Você vai ter emprego? Como que funciona? Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou pagar para viver nesse país? Eu vou pagar quanto de renda, quanto de aluguel? Quanto eu vou pagar para comer? Tenho filho, não tenho filho? Vou trabalhar sozinho? Quanto tempo? Vou com a minha esposa? Vou com o meu esposo? Então, são considerações. Vou ter saúde? Vou ter escola? Transporte? Qual vai ser? Então, não é simplesmente mudar de um país para outro com a mentalidade do lugar que você nasceu. Você tem que fazer um planejamento. A internet está aí para isso. Também não vão muito, inclusive, Walter, que ela falou da internet, tem muitos youtubers sendo processados, inclusive por postarem coisas de Portugal, porque ficam criando uma ideia e aí as pessoas saem daqui, chegam lá a ver outra realidade, principalmente por causa da renda. Então, é muito importante
extremamente precisa a colocação dela, tem que analisar para onde vai. E claro, se você decidir ir, que seja bem-vindo, que tudo decorra tudo certo, que tenha um amparato, que escolha um profissional. Por isso, a minha ideia, Walter, puxando o gancho, de ter montado a agência. Porque a agência minha, aqui em Poços de Caldas, estou lá em Lisboa, Queen, eu gosto muito da questão da realeza, porque eu gosto muito de história, e gosto dessa questão, então eu escolhi porque Portugal tem a ver com a realeza também, e aí eu tenho a agência aqui, tenho a agência em Portugal, agora estou indo para os Estados Unidos por causa da minha família ser americana, né? Então, o que acontece? Todo esse amparato que eu posso dar de consultoria, de assessoria, não é, eu sou igual uma mãe, Walter, eu fico pegando, vendo até a hora que a pessoa chega no lugar, se tem onde morar, e aí a passagem é um dos preços altíssimos, então a gente tentou, fez acordo com várias consolidadoras, operadoras, estamos conseguindo preços maravilhosos, até eu não acredito nos preços que a gente consegue. Então, é um novo ramo que eu estou empreendendo, e eu também tenho uma outra empresa, né, de negócio, mas aí é com Dubai, e que é relacionada a tributos, que eu estou trazendo para cá também, porque quando a pessoa viaja e ela começa, ela monta uma empresa. Você viu a Alaine falando que entram muitos como empresário, e empresário tem a ver com tributação. Então, tudo uma coisa puxa a outra, Walter. Então, eu tentei e tento pegar aquele imigrante e falar para ele, vou tentar solucionar a tua vida geral, tentar te ajudar como uma mãezona mesmo. E fazer o melhor, não cobrar preços exorbitantes, porque eu sei, eu sou filha de imigrante, meu pai está há 40 anos, inclusive em março agora se aposentou pela prefeitura de Nova York. Em Nova York? Pensa uma pessoa trabalhar 35 anos no mesmo lugar. Tem uma homenagem para ele no Facebook e, assim, isso foi muito legal para nós, da nossa família, né? Teve a minha mãe que fez a minha educação aqui, meu pai estando lá. Então, assim, é muito importante a imigração na minha vida e eu tento passar isso para as pessoas que chegam lá. Por isso a Queen hoje ela tenta pegar o sonho e transformar em realidade e não em pesadelo. Então, hoje, a Queen, ela trabalha com a realização de sonhos, a vivência. A gente hoje trabalha com turismo de vivência, Walter. Então, o turismo hoje, ele precisa ser vivenciado. Então, não é, você tem que chegar e abrir os seus horizontes. Uma viagem vale mais que 1000 páginas de um livro. Isso. Uma viagem, Walter. Isso. Fica aí essa palavra, essa frase aí, eu vou dizer, tipo dica, uma dica para que as pessoas interiorize o tanto que é importante saber escolher tudo, desde do lugar, agência, tudo é muito importante a escolha. E é interessante que você vai para um país, você vira uma esquina, você descobre uma realidade diferente. Então é muito importante, agrega muito conhecimento e a gente aprende vendo, fazendo, experimentando. A vida é exatamente isso, experimentações. E vale a pena as tentativas. E uma questão de curiosidade, Walter, hoje falando do nosso novo rei, a maior parte dos brasileiros chegam em Portugal e falam para os portugueses, vocês roubaram o nosso ouro. Você sabe que a maior parte do nosso ouro está na Inglaterra, Walter? Por curiosidade, eu fui estudar, conheço Londres, porque na época Portugal devia para a Inglaterra. Então o nosso ouro não ficou em Portugal, ficou na Inglaterra e muito parte da nossa riqueza está lá. Então, os brasileiros começam a conhecer, vivenciar e a falar, nossa, como uma viagem é uma cultura, como me molda, como eu modifico, como eu troco a roupa, mas não a roupa física, a roupa da alma, Walter. Exatamente. Isso é importantíssimo. Aprender muito. Olha, o livre-arbítrio é um direito de todos, mas planejar é essencial, para você não ter frustração. Então, acho que nós estamos num ponto, evitar erros é importante. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai ouvir a nova música do Roberto Trevisan. Ele fez uma homenagem a um dos maiores humoristas do país, o Jô Soares. Ele canta para o Jô e a música dele foi lançada nos Estados Unidos, no Café Uá, lá no Village. 300 pessoas acompanharam o lançamento do Roberto Trevisan. Mundo Afora está no ar, daqui a pouco a gente volta falando muito mais, conversando com a doutora Lília e também tem uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade de Ponte da Barca, lá de Portugal, e ele fala com exclusividade aqui para o Mundo Afora. Segura aí
que vale a pena. A gente volta já. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. DHL Express. Segurança, eficiência e rapidez no envio de encomendas e documentos para o Brasil e exterior. A DHL Express agora em Poços para melhor atender a região. Somos expert em exportação para pessoa física e empresas. Para que usar os Correios, se a DHL entrega em até 24 horas dentro do Brasil e 48 horas para o exterior. Passo das Águas Shopping, Rua Junqueiras, número 500, Sala 3, telefone 35 99729 2529. Esse é o programa Mundo Afora. E é o seguinte, o Roberto Trevisan, ele fez uma homenagem ao Jô Soares. Jô Soares todos nós conhecemos, os maiores humoristas que o Brasil teve, né, o Jô que infelizmente faleceu, mas com a criatividade do Roberto Trevisan, ele conseguiu montar um talk show no céu. É, a coisa da imaginação, da criação, é o processo da criação que te permite ir além do que é possível, né? Ou seja, não existe limites para quem cria. E ele fez essa música, lançou nos Estados Unidos, chama Beijo do Gordo, uma música muito interessante. E ele mandou um vídeo lá de Nova York para a gente. Vamos ver? Ao programa Mundo Afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga. Um abraço a todos aí em Poços de Caldas. E não deixem de assistir o novo vídeo em homenagem a esse grande comediante e apresentador, Jô Soares. Beijo do gordo! E o Jô é só alegria. Manda um beijo do gordo aí do céu. Ô Jô, por que partiste? Quanta saudade sentimos de você. Segunda a sexta tô ligado na TV, assistindo ao Jô e convidados. Beijo do gordo é todos do Brasil. Quanta saudade sentimos de você. Erasmo Carlos, Gal Costa e Pelé hoje serão seus convidados no céu. E o Jô é só alegria. Manda um beijo do gordo aí do céu. Ô Jô, por que partiste? Quanta saudade sentimos de você. Toda noite tô ligado na telinha, assistindo Jô Soares e Quinteto. Peço a Deus que te guarde aí no céu. Você que foi a alegria do Brasil. Luiz Gonzaga, Tim Maia e Elis hoje serão seus convidados no céu. E o Jô é só alegria. Manda um beijo do gordo aí do céu. Por que partiste? Quanta saudade sentimos de você. Segunda a sexta tô ligado na TV,
assistindo ao show e convidados. Beijo do gordo a todos do Brasil. Quanta saudade sentimos de você. Glória Maria desse épica marco. Hoje serão suas convidadas no céu. E o show é só alegria. Mandar um beijo do gordo aí do céu. Ô Jô, por que partiste? Quanta saudade sentimos de você. Beijo do gordo! Pois é, parabéns aí ao Roberto Trevisan, beijo. Gostou, Janaína? Interessante, né? Maravilhoso. O Jô é uma pessoa legal e também unindo aí a criatividade. Bom, é o seguinte, essa semana eu estive com o prefeito da cidade de Ponte da Barca, ele esteve aqui em Poços de Caldas, foi uma entrevista muito interessante. Ele fala com o mundo afora e a questão é os brasileiros em Portugal, né? Essa relação de portugueses, brasileiros, autoridades, a nossa comunidade. Vamos ver o que ele falou, direto aí, exclusivo para o mundo afora. Vamos acompanhar essa entrevista? O Mundo Afora agora traz uma entrevista muito especial. Ele é prefeito da cidade de Ponte da Barca, em Portugal, e também presidente da Câmara dessa cidade, da Câmara da cidade. Estou me referindo a Augusto Manuel dos Reis, que está em Poços de Caldas, visitando o Brasil, e é uma visita muito interessante, porque lá em Portugal, os brasileiros já se alvoroçaram, dizer, olha, o nosso prefeito está por aí, o nosso prefeito, no caso, é o Manuel. Manuel, bem-vindo ao Mundo Afora. Muito obrigado. Deixar aqui uma palavra de muito apreço por este programa, uma vez que a ligação à diáspora é extremamente importante. É uma palavra de apoio, de carinho, de informação a quem, por razões diversas, teve que sair da sua terra e, portanto, parabéns pelo programa. Agora, prefeito, Portugal hoje, ele é a bola da vez, uma expressão brasileira, ou seja, ele está no ranking de preferência de pessoas no Brasil que imigram. Como que o senhor vê essa chegada de brasileiros? Na sua cidade tem muitos brasileiros. Como é que é essa relação de autoridade com os imigrantes brasileiros? Olha, mais do que como é que eu vejo, é como é que eu recebo e como é que os portugueses recebem. É de braços abertos. De braços abertos porque estamos a falar de um povo irmão, que temos a facilidade de comunicar a partir da mesma língua, o que nos facilita muito esta ligação, mas também a identidade, uma identidade e uma cultura muito própria e próxima entre estes dois povos. Portanto, é um gosto enorme receber os brasileiros em Portugal, falando concretamente na minha terra, em Ponte da Barca, pelo povo irmão que são e também porque vêm contribuir também para ajudar a crescer o país. Eu estou aqui com o prefeito da cidade de Ponte da Barca, de Portugal. Prefeito, indo para um outro universo de quem está chegando hoje no país, muitos brasileiros encontrando dificuldades, né? A questão do acesso a atendimento médico, ao serviço de saúde. Como é que é? Por exemplo, Portugal tem essa estrutura para abrigar tanta gente assim, e a gente tem informações que tem até pessoas vivendo em barracas, que não conseguiram. O senhor, como autoridade, o que o senhor tem para dizer para esses brasileiros que querem migrar, mas não tem assim uma estratégia, um planejamento? Bem, o que eu posso falar é relativamente ao meu município. E nesse sentido, curiosamente, poucos dias antes da Páscoa, eu reuni todos aqueles que, não sendo portugueses, escolheram Ponte da Barca para viver. E realizei este encontro para além de ter um momento de convívio, com um princípio,
que foi mostrar e dizer a todos aqueles que tiveram a oportunidade de ir naquele sábado à tarde, foi um sábado à tarde, que nós estamos atentos, que se sentissem alguma dificuldade ou se tivessem algum problema e que estivesse na nossa esfera de influência ajudar a resolver, que nos contactassem. Nós temos gabinete que apoia os imigrantes, porque nós também tivemos que sair a dada altura para outras paragens em determinadas alturas da nossa existência. E gostamos também de ser bem recebidos, mas se aplica ao povo brasileiro, tal como ao povo angolano, tal como Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Moçambique, penso que não me esqueci nenhum daqueles que têm o português como língua oficial. Somos povos irmãos, temos uma identidade comum, que depois com variantes culturais, porque um situa-se na Europa, no caso de Portugal, outro na América, no caso do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé, África, Timor-Leste, Ásia, portanto, nós temos diversidades diferentes e é nesta diversidade, com um tronco comum cultural, identitário, fortalecido pela língua portuguesa, que nós encontramos aqui uma força muito forte, uma força de apoio, uma força na afirmação da nossa cultura e também dos nossos povos. Prefeito, o senhor tem uma estimativa de quantos imigrantes vivem na sua cidade, ou seja, em Ponta da Barca? O senhor tem esse relatório de imigrantes? Olha, eu não tenho o número exato. Nós fizemos esse levantamento muito recentemente, a quando desta iniciativa, para ter aqui um contacto mais próximos. Nós não somos uma grande cidade, nós somos um município relativamente pequeno, mas albergamos eventualmente 2 dezenas de brasileiros lá na nossa terra. São valores aproximados. Quantos habitantes aproximadamente? Nós temos 12 mil habitantes. Temos uma população flutuante porque no verão regressa a nossa imigração, os turistas vão a Ponta Barca acorrem com mais frequência e, portanto, o nosso município duplica, triplica a sua população nessa altura do verão. Prefeito, obrigado. Em nome dos pais, mães, de todos esses brasileiros em Portugal, a gente agradece pela acolhida, né? E bem-vindo ao Brasil, viu, prefeito? Muito obrigado, é um gosto enorme estar cá, como eu referi, e sinto-me também aqui em casa e muito bem acolhido. A gente continua aí do estúdio. Esse é o programa do Afora, o prefeito, obrigado aí pela entrevista, simpático e muito atento aos brasileiros. Só para dizer que eu queria agradecer a Di Ferreira, que veste o apresentador, que tem ternos, camisas, gravatas, então toda uma confecção para você. Você vai evento corporativo, festa, casamento, enfim. Está lá a Di Ferreira, que você pode encontrar tamanhos, cores, de acordo com o seu gosto. O telefone está aí, 3714-7989. Você fala com o senhor Ferreira e a Di Ferreira vai te atender. Tem uma equipe especialista para atender você e deixar você elegante nos eventos. Aliás, é o seu marketing pessoal. Valeu? Voltando aqui, doutora Lilian, nossa convidada, dando assim uma aula de informações sobre a questão de imigração, Portugal. Doutora, eu gostaria que, nessa conclusão dessa entrevista, parece que você tem todo um segmento, eu gostaria que você falasse sobre as próximas viagens, quais são os planejamentos. Sim, Walter, nós temos um planejamento. Eu vim para Poços, inclusive porque a nossa cidade agora é cidade irmã do prefeito, né, da cidade do prefeito, e nós já estamos fazendo aqui um trabalho, já procurei um pessoal aqui de Poços, porque eu quero ver se eu levo Poços para fora, né, em forma de turismo, e trago os estrangeiros para conhecer Poços de Caldas, e isso assim alimenta todo o nosso turismo, o nosso comércio, a nossa população. Eu sou uma cidadã do mundo, como você diz, mas sou uma cidadã de Poços de Caldas. E aí, sendo cidadã de Poços de Caldas, estarei em Nova York por
10 dias, tá? Vou lá, vou demonstrar toda aquela cidade, vários lugares. Vou estar com o pessoal de agente de turismo também, vários agentes que a gente vai fazer lá um tour. E depois eu entro num navio da MSC, o maior, vamos fazer um cruzeiro, Walter. Um cruzeiro de 10 dias, vou até Bahamas. E aí Bahamas eu não conheço, Nassau, e ali vou também explorar a parte turística, levando Poços de Caldas, porque aonde eu vou, eu levo a Queen, e a Queen originariamente é de Poços de Caldas. Então é muito orgulho meu de levar o nome da nossa cidade em cada pedacinho de lugar deste planeta que eu piso, eu levo o nome dessa cidade. Aí, concluindo, só uma questão, você falou de trazer conhecimento. Eu tenho conhecimento com o pessoal da realeza de Dubai. Que legal. Eu não sei, eu nunca trouxe muito isso, eu não sou de falar muito nessa questão, mas como eu gosto muito de realeza, uma hora eu vou trazer eles, o cara que eu tenho contato, que é diretamente, é como se fosse o ministro do príncipe de Dubai, ele só fala inglês, vamos ver se a gente consegue trazer, porque ele vai fazer uma visita ao Brasil, São Paulo, e uma hora eu vou trazer ele para Poços, fazer uma surpresa para você, Walter, nesse programa, para todos os telespectadores, que não são mais, né, são os nossos amigos que acompanham você há mais de 30 anos. Obrigada por tudo. Olha, tá aí o Instagram da doutora Lília, todos os contatos, pode... Pelo Instagram, e aí por lá eles entram, vê o telefone, vê tudo, né? E Exato. Pode chamar a gente para a gente fazer orçamento, a gente está numa campanha legal aí, e para mostrar os preços, vai ser legal. Ótimo. Bom, nós temos um convidado aqui, ele também está de Lisboa, passando por aqui. Quem que é ele? É o Diego, né? O Diego eu conheci em Lisboa, e o Diego está aqui porque ele teve que sair de Lisboa por causa da questão dos 90 dias, olha como é importante, e depois a gente está retornando no mês de junho ou julho para fazer a nacionalidade dele, que eu comecei um vídeo. A família do Diego também é uma família tradicional, a família Maestre, inclusive, ó, como a gente brinca, a família Maestre é uma família que originou a Itália. Só estou rodeada de rei e rainha. Isso é bom. Aqui o Walter já é o rei, aqui do mundo afora, eu estou rodeada de gente que tem, sabe, gente que tem história, mas que tem um coração e uma alma com humildade, que é assim que a vida tem que ser levada. Diego, bem-vindo ao Mundo Afora, viu? Um grande abraço para você. Gente, a gente está encerrando o Mundo Afora. Eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho. Doutora Lília, obrigado pela entrevista. Obrigada, viu? Eu Foi que muito agradeço. Importante, agradeço. E aí vou trazendo para você as informações aí dos Estados Unidos. Ah, Walter, no final do mês vou fazer a tríplice fronteira. Brasil, Paraguai e Argentina. Vou estar em Foz. Ok? E a gente vai e ali ver na aqui. Argentina e Paraguai, porque tem muita questão ali que traz o turismo e a imigração. Ok. Então, eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, o Silvano Alves, o Juscelino, o Vitor Imese, a supervisão do Marco Guedes, toda uma equipe que trabalha para que a gente possa trazer até você um programa interessante, preciso e informativo. Para encerrar, rapidinho, queria dizer o seguinte: a gente viu toda aquela pompa do rei Charles, lógico, é um mérito dele, é uma tradição inquestionável isso. Mas, por exemplo, tem os dois lados da informação. Enquanto o mundo olha toda aquela pompa da coroação, eu tive informação que lá no Paraguai, um brasileiro de 45 anos, ele faleceu essa semana. Ele viajou o mundo, ele tinha sonhos, ele me dizia, eu quero conquistar. E ele não conseguiu ir à frente, mas ele deu alguns passos. Não vou dizer o nome em respeito a ele e à família, mas eu soube que ele morreu num quarto, sozinho, em depressão, dizendo o seguinte, que o mundo não soube compreendê-lo. São motivos que não cabe a mim, a você, discutir. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a imigração tem todas esses ângulos. Os que vencem, os que ficam no meio do caminho, os que perdem a vida. Mas em todas essas histórias, o mais importante é tentar chegar à frente. É tentar a conquista.
É sair do lugar comum, é o desafio. Porque dependendo do tamanho da ousadia, a gente pode saber exatamente onde você pode chegar. Você perdeu sua vida, mas um abraço para você, para a família, e digo a você o seguinte: valeu a pena, meu amigo. Não importa se o grande finale não foi como você queria, mas valeram todos os esforços para ser alguém melhor. Gente, um abraço, Mundo Afora fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.